Olá, Oba, como é que tá, Corte? beleza demais? Tudo certo, cara? E aí, tá me ouvindo bem? Tô sim. Me ouve, me vê bem também? Também, tá tudo ok. Beleza. Corte, antes de mais nada, cara, queria te pedir desculpa por esse pequeno Não, atraso não, aí. É que eu tava assistindo aqui o julgamento da Boate Kiss, cara, e me empolguei aqui e acabei me passando, assistindo aqui, acabei me passando. Desculpa aí pelo pequeno atraso aí. não tem Corte, problema não. Mas é aí na sua cidade? não, tá acontecendo aqui em Porto Alegre, cara. Vocês são de Porto A Alegre. tragédia aconteceu na realidade, eu moro em Canoas, mas é a região metropolitana aqui, é 5 minutos, 10 minutos de carro aqui em Porto Alegre, é Uhum. pertinho daqui. Uh, Primeiramente, Cora, eu queria te agradecer, cara, por ter aceitado o convite aí. A gente tinha marcado, né, há um mês Claro, aham. atrás e eu tive Você melhorou? problema de coluna bem. Tô Melhorou? melhor, cara, tô melhor. Tô melhor, sim. Eu tive que desmarcar aquela tua, que foi justamente no dia, e depois eu tive que desmarcar com o André também na quarta. O André Uhum. Smirnoff, na quarta-feira, que também não estava em condições ainda, então até o André vai ser nessa próxima quarta também, que eu vou Ah, falar eu com ele vi. novamente. Então, te peço desculpa Não, por de jeito nenhum, aquele gente. adiamento e hoje já te Acontece. agradeço por ter aceitado o convite, cara. Merdas acontecem. Muitas vezes. Corey, antes de mais nada, cara, antes da gente entrar, falar da tua carreira musical durante todo esse período aí da cena de Minas também, eu queria perguntar como é que foi, cara, a tua entrada nesse mundo do rock and roll, do heavy metal, assim, o que que te levou para esse caminho, assim, dentro desse cenário, o que que te guiou para esse mundo do heavy metal, rock and roll e heavy metal? Porra, mas vocês gostam de testar minha memória mesmo, né, bicho? Vocês não respeitam a minha idade, nem fudendo, né? Cara, assim, o rock, né? Eu já tinha um contato com eles, assim, de 77, 75, 77, mas eu não tinha muita aproximação, assim, muita. é, eu ouvia, né? Mas achava curiosa a música, né? Então eu sempre conto do show da Rita Lee que eu fui em 76, do show do Made in Brasil que eu fui aqui também, tudo meio escondido e tal, mas assim mais como curioso, né? Eu acho que rock and roll mesmo me pegou quando eu ouvi uma fita dos Beatles, Help, saca? Que ficava no caravão branco do meu tio, sacou? E assim eu ouvi, cara, e não parava, não parei de ouvir mais, cara. Então Beatles sempre foi uma grande influência assim do início e Stones depois, sabe? Mas assim a música pesada mesmo que eu vi assim que me realmente eu senti a distorção da guitarra, a agressividade, né? Foi a Suzy 4. Eu tive um disco da Suzy 4, um amigo meu me apresentou a Suzy 4 e falou: Olha essa mulher, cara, olha essa mulher, ela toca guitarra e olha como que ela canta, ela grita e tal, tal. E eu gostei muito dela, assim. Até hoje eu tenho o CD, não é o mesmo, mas eu tenho o disco, ouço de vez em quando para lembrar. Mas e aí, a partir daí, cara, eu fui sempre ouvindo rock, mas sempre ouvi outras coisas também. E comecei a ouvir muito, quando começou é, eu comecei a ouvir muito Kiss, muito AC/DC. É... Engraçado, né? Porque eu vejo que, assim, na época, quando eu ouvia Kiss, todo mundo me malhava, que não era banda, que o cara era boy, que o outro era gay, que não sei o que mais lá. E todo mundo falava que era música de discoteca, né? Mas hoje eu vejo que a maioria dos artistas, das pessoas que estão tocando hoje, ouviam Kiss. Sabe? É impressionante. Assim, o Gordo ouvia Kiss, uma galera ouvia Kiss, sabe? Que hoje está aí na cena, sabe? E eu fui Kiss maníaco, assim, eu tinha tudo, saca? Adorava o Kiss e tal. E fui no show aqui, né, em 85, 83, quer dizer, 83. E assim, começou a vir aquela nova onda do metal, né? Iron Maiden, Def Leppard, veio todas essas ondas que estavam chegando, né? Da Europa. E as bandas americanas também.
E depois, logo depois, chegou o pessoal chutando a porta, né? Que foi Anthrax, Metallica, Venom. E aí, realmente, essa parte do metal, de metal mesmo, me pegou. Né? A parte mais agressiva, sabe? E na época era uma parte, era aquele negócio das pessoas não serem tão virtuosas como Deep Purple, né? Como que as bandas progressivas, Led Zeppelin, que eram consideradas, né, intocáveis, né? E essas bandas começaram a fazer barulho, né? E a maioria das bandas que estavam já no mainstream não gostava muito dessas bandas. Eu lembro que o Angus Young falou assim, thrash metal, isso é uma doença venérea? Sabe, alguma coisa assim, sabe, umas coisas assim. Então, e assim, realmente eu fui trabalhar na Cogumelo, inclusive, né? E espalhou isso aí, essa parte da música pesada, né? Entrou na minha veia, no coração e tal, e nunca mais saiu, né? Tô aí até hoje. Sabe que foi bem bacana isso que tu falasse do Kiss, né, cara? Porque eu até brinco, porque, cara, eu acho que faltava tu e ainda tá faltando eu falar com alguém de Sarcófago. Eu falei com o Mano Joker, né? Mas não falei com o pessoal que começou o Sarcófago lá, porque é um ponto comum para todo mundo da cena mineira ali, pro Valério, pro Jairo, pro Cláudio. O Cláudio até, pode dizer que o Cláudio já tinha uma certa bagagem. O Cláudio, assim, tinha... Eu lembro que na época eu acho que o Cláudio tinha o Double Platino, que era assim, que era um disco assim, muito raro, só tinha importado, era foda, sabe? Sim, e eles todos foram assim, muito categóricos em afirmar até que aquele show do Kiss em 83, ele foi aquele impulso, aquele pontapé para o metal mineiro começar a se solidificar, criar, se moldar aquele metal, o metal que se criou em Minas, né? Eu acho bem bacana. Ó, o Valério aqui, ó. Pô, abração, Valério. Um abraço. PH é Kiss, Valério. O lance aqui, eu acho que muito aquela retomada do Kiss no Creatures of the Night, eu acho que deu uma... parece que todo mundo tinha esse disco. Todo mundo sabe. Parece que pessoal, os meninos todos compraram, né? Começaram a comprar, né? E de 14, 15, muitos começaram com esse Creatures of the Night, foram descobrir dos outros, né? Então, o Kiss realmente fez um showzaço aqui, apesar de vários, o som não era tão bom na época, mas mesmo assim eles fizeram muito barulho, né? Eles empolgaram muito e mexeram muito com a tradicional família mineira aqui e principalmente com os evangélicos, né? Que piraram com o negócio. Eu lembro do papelzinho aquele, até hoje circula pela internet. Para ninguém ir no show do Kiss, né? É sensacional aquilo. Tu falaste ali, Cosmo, também que tu começasse a trabalhar na Cogumelo, né? E eu queria que tu relacionasse pra gente, assim, o quão importante também isso foi, porque a gente sabe que era uma época diferente da época de hoje, né? Que hoje a gente faz assim, a gente tem o acesso da banda que a gente quiser no mundo. Uma banda lá da Tchecoslováquia, do Irã, seja de onde for, a gente tem o acesso pela internet. E naquela época, eram as lojas de disco, né, cara? E não tinha mais nada, era um programa de rádio aqui e ali, que a gente conseguia escutar alguma novidade quando tinha um programa de rádio. E eu queria que tu dissesse assim, essa relação até da tua própria carreira musical, esse lance de trabalhar na Cogumelo e também da Cogumelo para a cena de Minas. Fizesse uma pequena relação disso tudo. Cara, eu comecei a trabalhar, eu sempre fui cliente da Cogumelo. Eu sempre comprei meus CDs todos, os meus LPs todos do Kiss lá, do AC/DC lá, dos Beatles lá. Então, eu sempre fui cliente deles. E eu fui convidado para trabalhar lá. E, assim, na época, para gente que gostava de rock, trabalhar numa casa, numa loja de disco, era um sonho, né? Porque eu tinha 4.000 discos na minha frente para eu escutar o que eu quisesse, né? E uma coisa legal na Cogumelo, porque quando eu entrei, eu lembro disso até hoje, a dona da loja, a Paty, ela chegou e falou assim, pode ouvir na altura que você quiser. Então, assim, eu destruía, né?
e chamei muitas, e chamava as pessoas para ir para lá. Estou trabalhando numa loja que só ouve rock, vai lá, passa lá e tal, tal. Então só foi aglomerando gente lá, sabe? E o povo que ficava muito em casa ouvindo disco, esse tipo de coisa, começou a sair de casa para ouvir disco com outras pessoas, né, na Cogumelo. Então a Cogumelo catalisou a galera toda. Então as trocas de informações estavam lá na Cogumelo na época, né? Os fanzines estavam sendo vendidos lá, os discos estavam sendo vendidos lá, fitas cassetes de discos importados estavam sendo vendidos lá, e as bandas começaram a aparecer por lá também, né? Então virou assim uma cena meio efervescente assim, de troca de informação. Uhum. Naquele documentário Ruído das Minas, que é muito bacana, né, cara? E tá até hoje eu sei que ele está disponível no YouTube, mas eu me lembro que eu assisti lá atrás quando saiu. E a Paty, ela fala um negócio ali que hoje a gente pode até dizer que a gente tem que te agradecer, porque ela disse que tu foi o cara que indicou para a Paty colocar o Sepultura naquele split com overdose, né? Queria que tu contasse pra gente essa história. Cara, eu sempre falo que eu estava no lugar certo na hora certa. Então, eu tava rolando o papo mesmo da sair o disco do Overdose, sabe? E assim, o Sepultura estava fazendo muito barulho, assim, sabe? E assim, eles ainda estavam começando a tocar, mas o barulho que eles estavam fazendo não era muito barulho de música, era barulho de cena, saca? De cena. Uhum. Eles estavam virando, assim, as pessoas falavam muito neles, e o pessoal começava a ir em ensaios e trocar fitas horríveis, né? E eu via a potencialidade, como eu conhecia os caras, eu via a potencialidade principalmente do Max, sabe? Max era um cara que você fala assim, que eu olhava e falava assim, se esse cara não fizer isso, ele não vai ser porra nenhuma, ele vai ser, sabe? É o tipo do cara que você olha para ele, esse cara nunca vai ser advogado, saca? Esse cara nunca vai ser um executivo, ou, sabe, não vai ser dono de padaria, saca? Não, sabe, ele nasceu para isso, o olho dele brilhava quando falava esse futuro. Eu sempre falava, não, esse nome é horrível, saca? Sabe, e ele falava, o Sepultura, a palavra Sepultura, eu achava estranho para uma banda. E a própria sonoridade era esquisita, sabe? Mas na boca do Max ficava legal, sabe? E todo mundo começava a falar sobre Sepultura. Eu dei a ideia, porque tinha saído Pirata, um split álbum, um split do Destruction do lado, Sentence of Death, e o Sodom do outro. E aquilo estava vendendo, assim, uma quantidade, sabe? E eu lembro que, assim, eu falei com a Paty, assim, que tal, sabe, tem o Sepultura e tal. E a Paty, não sei, o Overdose é mais banda, porque, sabe, eles tinham instrumento, eles tinham visual, eles tinham, sabe, eles eram... o Overdose era muito o imaginário do rockstar, sabe? De ter a guitarra Flying V, sabe, do vocalista ser legal, cantar bem, ter presença de palco, viver aquele personagem do cantor de rock, né? Mas Sepultura tinha alguma coisa, cara. Então, eu lembro que eu falei com o Max, chamei o Max e falei, velho, você vai gravar um disco. Aí ele assustou, falei, você vai gravar um disco, se vira. Ele falou, cara, eu vou tirar o vocalista agora, eu estou querendo passar minhas letras de português para o inglês, sabe? Como que eu vou gravar um disco agora? Eu falei, cara, se vira. Se vira. Então, assim, eu nem tinha falado direito ainda com a Paty, sabe? A Paty nem tinha resolvido ainda que ia gravar o Sepultura. Né? Mas eu já tinha avisado os caras. Cara, os caras começaram a ensaiar todos os dias. Foi a época que eles tiraram o Wagner, o Jairo entrou, eles mudaram totalmente a postura. Era um power trio, saca? Eles eram um power trio, eu achava do caralho.
Eu lembro que o Silvio Bibi, chegou para mim e falou: cara, o Max começou a cantar, bicho, tá igual o Tom War, virou um power trio e tal, tal. Aí eu falei, cara, legal. Aí o Jara entrou, melhorou muito a qualidade de palco, de som, sabe, de ideias também. Assim, eles gravaram o primeiro demotape, o Necromancer, né? Eu lembro que a Paty foi a um show deles, saca? E ela chegou e olhou para mim e falou: Seus Peixes, eu fui lá no show dos Seus Peixes, viu? Falei, ficou me olhando assim, olha de onde que você tá me metendo. E eu tava com o cu na mão também, porque assim, eu não tava. Eu podia estar estragando o disco do Overdose, entendeu? Com a minha ideia, né? Então, eu fiquei meio cismado com isso também. Mas eles gravaram o Necromancer, o Demotape, teve um churrasco, teve festa para gravação dessas coisas e tal, desse Demotape. Cara, e pegou, cara. Foram na cara e coragem pedindo instrumento emprestado e tal, e gravaram lá e foi foda. Assim, foi muito foda esse EP, tanto para a carreira do Overdose, mas para o Sepultura foi um foguete. Agora falando especificamente da tua carreira, teve esse lance, né, de trabalhar na Cogumelo, ter essa oportunidade de ter acesso a muita coisa, né, cara, que principalmente dentro do heavy metal, como tu falasse ali, coisas novas que estavam surgindo ali do thrash metal, principalmente. E aí eu pergunto pra ti, a tua primeira banda, quando é que surgiu a ideia da primeira banda? Como é que foi isso? Cara, eu acho que ali, se eu não tocasse, ia ser foda, porque assim, tava todo mundo começando a tocar alguma coisa, né? Eu comprei um baixo, cara. Eu falei assim, cara, são só 4 cordas, deve ser mais fácil de tocar, né? Mas eu comprei o baixo, cara, e o baixo não tinha traste, cara, ele era pesado pra caralho, sacou? E assim, eu não tinha muito disciplina para ficar estudando. Eu tentava, cara, mas eu achava um saco, meu dedo doía, esse tipo de coisa. E eu olhava para aquele baixo, cara, andando com aquele dedo do ônibus, eu falei, cara, eu vou ter que carregar essa porra pro resto da vida, bicho, eu não vou querer isso, não. E eu lembro que o Chacal tava com esgoto na época, que foi o primeiro, né, e o esgoto era tipo um cara muito era performático demais. E ele tinha uma estrela também para como vocal do Chacal. Mas quando o esgoto saiu, aí eu falei, esse lugar aí vai ser meu. Aí se entrou um outro vocalista, aí eu fiquei assim, de uma vela preta para ele sair rápido, sabe? E na hora que ele vacilou, eu entrei. E daí começamos. Sabe? Aí eu comecei como vocalista. E com o Chacal, no primeiro momento, tu gravaste 2 trabalhos, né? Que é o Abominable Anno Domini e o Living with the Pigs. O álbum, o Abominable Anno Domini, como é que foi, cara? Porque assim, tu tinha o contato, né? Tu falava muito com o pessoal das bandas, tu mesmo disseste, todo mundo estava formando banda, todo mundo tocando e tal, mas tu não tinha a tua banda, tu não tinha ainda entrado em estúdio, acredito eu, né? E esse talvez tenha sido o teu primeiro registro no estúdio. Como é que foi esse primeiro momento no estúdio, cara? Cara, o primeiro momento do estúdio eu gravei uma demo, que foi a Children Sacrifice, que foi anterior. Eu antes gravei a Warfare Noise, antes do Abominable. Então, assim, sim. Aí eu gravei essa demo, e essa demo ficou foda, cara, ficou muito legal, saca? Eu acredito assim que ela ficou até mais bem gravada que eu acho que as 2 músicas do Warfare Noise. Eu acho que ele estava com tanta raiva, assim, sabe? A demo ficou nervosa, sabe? E assim, foi a primeira vez, então tem aquele nervosismo, né? Eu lembro que eu fiz essa letra e esse encaixe de voz, eu levei um ensaio, uma fita de ensaio Scott fudido, sacou? Eu fui para Recife
eu fui passar férias em Recife, levei, e meu primo Gilberto, que mora lá, me emprestou um 2 em 1, um desses tapes, assim, tá? Toca-fita. E eu fiquei lá a noite toda com os dedinhos lá e fui e colocando o encaixe. Essa música nasceu em Recife, o Tio Wilson que faz. Aí, quando eu voltei, eu gravei, aí vimos o som da gente, a potencialidade que ia ser, né? E entramos para gravar o Orfenóis. Todos nós, da Orfenóis, gravamos um demo tape, sabe? E todos os demo tapes ficaram muito bons. Então, nós entramos para o Orfenóis, fomos os últimos a gravar. E assim, aí comecei a aprender a estar no estúdio, né? Eu tive que aprender a cantar primeiro, a ter um timbre diferente, investir um pouco nisso. E depois, na Orfenóis, fui embora. Agora, quando nós fomos a última banda a gravar, eu lembro, e depois nós fomos a última banda a gravar das 4 bandas. Tá? A gravar o álbum completo. Quando cada um lançou o seu álbum solo, o Chacal foi o último a gravar. Foi legal que a gente começou a ver os trabalhos das pessoas, né? Então nós tínhamos do Holocausto, que foi uma coisa crua pra caralho, tá? Que eu fui quando eles estavam gravando, eu vi como que eles estavam gravando, eu acompanhei um pouco da gravação deles, então eu vi com a crueza que eles queriam, entendeu? Do jeito que eles entraram, do jeito que eles moldaram o som deles, né? O estilo deles também. Eu vi como que eles tinham na cabeça, como eles queriam o som. Entendeu? Então, depois eu acho que foi o Mutilator, que veio, não, acho que foi o Sarcófago. Eu acompanhei também a gravação do Sarcófago, né, e vi que a gravação do Sarcófago tinha saído mais black metal mesmo e mais limpa, né? E depois veio o Mutilator, eu não sei se foi o Mutilator primeiro ou o Sarcófago, eu vi como que o thrash metal soava com o Mutilator, né? E assim, com o Silvio já não estava mais, entendeu? Então, eu vi que eles pegaram sessões de ensaios intensas, assim, sabe? E quando nós entramos, cara, saca, foi maravilhoso, porque todo mundo gravando, todo mundo tentando fazer a coisa certinha, claro, dentro dos limites da época, né? E assim, foi bacana, porque assim, foi a primeira vez que eu acho que nem no Orfenóis, nem na Demotape, eu tinha ouvido minha voz direito. E eu entrei gravando a The Mankind Suffer, mas eu entrei rasgando, né? Saca? E foi a primeira vez que eu falei, porra, essa é a minha voz, velho. Essa é a minha voz. É essa voz que eu tenho que trabalhar em cima. Saca? Essa é a voz que vai sair. E aí foi. E aí, cara, por exemplo, o Abominable é de 87 e o Living with the Pigs de 88. Mas já em 88 teve o lance já com o The Mist, né? Eu queria que tu comentasse pra gente essa transição aí, Chacal, The Mist. Porque apesar da similaridade, não, as bandas elas são diferentes, né? O The Mist já era uma banda bem mais thrash metal, digamos assim, na forma que a gente conhece o thrash metal. Já o Chacal era uma banda mais crua. Eu diria até que era meio complicado de determinar a sonoridade do Chacal, porque ela tinha, digamos assim, uma identidade bem mais dela. Já o The Mist já trazia consigo uma característica do thrash metal, mais que a gente está acostumado a conhecer, pelo menos para aquela época, né? Essa transição, Korg, Chacal, The Mist, eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente essa transição tua. Cara, foi assim, né? Porque a saída do Chacal foi meio um baque, assim, pra mim, pra banda, pra todo mundo, né? E eu fiquei um tempo, assim, sabe? Eu lembro que eu conversei com o Silvio falou assim, cara, depois que eu saí, acho que eu não monto mais banda, vou trabalhar com Sepultura, sabe? Foi um baque, assim, de sair, foi meio chato, assim, foi meio triste e tal. E falou assim, eu acho que você também não devia fazer outra banda, não. Tal. Eu falei assim, cara, eu tô meio desanimado mesmo, mas para mim é o seguinte, ou vai ser uma banda agora, então eu não vou fazer mais, sabe?
Se for demorar muito tempo, assim, eu também, se eu tiver que montar, até montar, achar as caras certas e tal, eu não sei se eu iria, não sei se eu teria paciência. Então, o Mayhem me chamou para cantar. O vocalista, o Gentil, tinha saído e tal, e o Mayhem me chamou para cantar. Eu falei assim, cara, eu vi que a estrutura deles era boa, de ensaio, sabe? E eles tinham uma parte trabalhada de divulgação, mesmo precária ainda, mas eles tinham preocupação com, com a divulgação, com mostrar o nome da banda e tal. Eu cheguei, inclusive, a gravar alguma coisa de ensaio, tocando uma música, eu acho. E, cara, mas só que chegou um ponto que estava muita coisa muito incomodando. Assim. Primeiro o nome, né? Porque era o nome de uma música do Sepultura. A banda estava muito calcada no Sepultura. E nessa época estava todo mundo muito indo para o caminho do Sepultura. Você viu que esse caminho do Sepultura estava indo, o Sepultura estava indo bem e tal. Então o pessoal achou que é um erro, parou de arriscar a tentar uma identidade própria e tentar correr atrás do que estava dando certo. Né? E a gente, aí, foi uma época também que nós rompemos com o nome do Mayhem e decidimos fazer uma coisa que estivesse dentro do thrash metal, né? É inegável, por exemplo, todas as bandas de BH têm um quê de Sepultura, tem uma influência de Sepultura, porque o Sepultura foi uma raiz. Não é questão nem de copiar o Sepultura, não. É uma questão de realmente um fluxo de som, ideia, sabe? Então, todos nós temos esse tipo de coisa de ter um pouco da raiz do Sepultura, da garra, né? Daquela garra de fazer, daquela garra de correr atrás, né? E nós decidimos tentar fazer um som diferente, um som mais... tivesse algum pedaço de progressivo, umas letras diferentes do que estava rolando, e tentar caminhar, trilhar um caminho, sabe? E eu lembro que nós fizemos, quando nós decidimos isso, parece que foi montar trocar de nome, e as coisas começaram a acontecer. Nós começamos a ensaiar direto, a compor direto, e assim, nós gravamos em 6 meses. E tem uma coisa que não é... Eu não estou aqui, digamos assim, desmerecendo uma banda ou dando maior merecimento para uma outra, mas quando a gente ouve, a gente percebe que, por exemplo, assim, se a gente fosse colocar Chacal e o The Mist, né, cara? O Chacal era uma banda mais crua, a gente poderia dizer assim, até ali naquele começo. O The Mist já era uma banda bem mais trabalhada, tu até comentasse fazer algo diferente, né? Pô, a gente tinha essa veia do thrash metal, mas tinha algo do progressivo nas levadas da bateria, algumas passagens, as letras do The Mist, elas fugiam daquele lugar comum, né? Principalmente sempre tinha algo nas letras que a gente conseguia captar, porque muitas vezes no metal o cara escreve ali uma letra sobre morte, sobre carnificina e tal, fica ali, gravou, botou um som pesado, beleza. A galera nem sempre presta muita atenção nas letras. E o The Mist já tinha esse cuidado, né? A gente percebia desde o primeiro álbum ali no Fantasmagoria ali que já tinha todo o cuidado, não só com a parte, digamos assim, gráfica do álbum, com as capas e tal, mas também com esse lance da composição, dos arranjos e das letras. Fantasmagoria e, claro, The Hangman Tree, que é um clássico absoluto do metal nacional. O que tu pode falar pra gente sobre esses 2 álbuns? Cara, eu acho, por exemplo, você falar, por exemplo, do Chacal, que é mais cru, eu acho que eu acredito que, por exemplo, depende muito da fase. Porque, por exemplo, o Chacal no The Man, que seria o outro disco depois do Living with the Pigs, ele não é um som, ele é um som muito trabalhado, com guitarras maravilhosas. Quando nós fizemos o Abominable, nós não éramos crus comparados, por exemplo, com o Holocausto, com o Sarcófago, sabe? Sabe? Então a gente não era tão cru assim. Eu acho que depende muito da cronologia, depende muito de onde você pega o Chacal.
Eu falo isso desse início do Chacal e desse início do Demis, mais ou menos nessa linha. Porque praticamente, assim, quando nós gravamos o Demis e o Fantasmagoria, o Chacal gravou o The Man, que é um disco muito limpo, assim, muito clean, assim, muito claro no thrash metal, né? Quanto a isso, cara, quanto aos dois álbuns, né? Bem, o Fantasma, ele foi um chute, né? O chute inicial, sabe, que nos deu uma resposta incrível, mas incrível, porque nós mal gravamos e tinha poucas pessoas que já estavam ouvindo, e nós já estávamos sendo considerados, assim, 6 meses depois que o disco saiu, nós já estávamos sendo considerados uma banda promissora, uma banda já de porte médio, sabe, sabe, das pessoas falarem muito e elogiarem muito, né? E tivemos a troca de formação, né, que parece que é uma constante nas bandas mineiras, e entrou o Jairo, né? E nós tínhamos um grande compositor, que é o Celo Dias, né? E o Celo Dias, nós tínhamos eu e ele tínhamos uma boa conversa em termos de composição, letra e melodia, sabe? Eu dar o tema e ele pensar a música. Eu falar com ele, olha, isso, pensa nisso, tal. E eu retomei esse tipo de composição agora no EP, sacou? Nós estamos levando esse tipo de composição de músicas em cima de um tema que eu falo, e o Edu Megali simplesmente recebe a música e trabalha, sabe? Então, assim, a gente está muito nessa de fazer um tema, eu falar um tema, escrever o tema, falar com ele, essa música fala isso. E ele, com a criatividade, o talento dele, ele transpor essa ideia para a música. E o Reencontri realmente foi uma época meio difícil assim, para mim, porque eu estava naquelas fases negras que a gente passa na vida e tal, e me ajudou muito a escrever, né? E eu comecei minha graduação em filosofia, então eu tinha que ler muito, né? Então isso me ajudou demais também a escrever, a abstrair muito e escrever o que eu penso. Eu sempre tive essa facilidade de o que eu penso eu escrevo. Então eu não tenho esse filtro, assim, eu consigo expressar no escrito que eu penso, que eu sinto principalmente. E os dois álbuns, eu sei que todos os álbuns que eu faço com alma, né? O Reencontri, realmente minha alma estava sangrando, assim. Eu escrevi com as letras, principalmente do Reencontri, escrevi com sangue, assim, porque não foi fácil, até na gravação não foi fácil. O tempo estourou e eu tive que gravar o disco todo em 6 horas. Então, você gravar um disco inteiro em 6 horas, e assim, eu saí com a voz, sem voz, cuspindo sangue, saca? Muito chateado. E eu podia ter sido melhor, minha performance poderia ter sido melhor vocal e tal. Fiquei muito chateado nessa época. Assim. Mas foi, mesmo assim, foi uma coisa que, não sei, acho que a hora da fortuna estava apontando lá para a hora, sacou aí, deu tudo certo. Ainda bem, é considerado um clássico, como você falou, né? E eu fico orgulhoso de saber que as pessoas conseguiram conversar com o disco, conversar com o que eu escrevi, conversar com a música. Hoje, quando tu escuta, pegar o Reencontri para ouvir, assim, tu disseste que estava numa fase complicada da vida e tal, mas quando tu pega para ouvir ele hoje, tu consegue visualizar aquele momento ouvindo o álbum? Cara, eu escrevi uma música falando sobre isso. Eu tive que ouvir muito Demis quando nós voltamos, né? Eu comecei a ouvir o Demis, a cantar o Demis muito antes da gente voltar, porque eu queria saber se eu tinha voz ainda para cantar o Demis.
se minha voz era legal, entendeu? Mas minha voz com o Chacal, principalmente, com a estrada com o Chacal, amadureceu muito, e ela coube muito bem no The Mist novo, sabe? Então, eu amadureci vocalmente, e eu tive que ouvir muito, e assim, tipo, ouvir o dia inteiro, sabe? Pegar o fone de ouvido e ficar, e depois nós tivemos que ir para a estrada. Então, eu acostumei, né? E esse encontro que eu tive com o The Mist, principalmente com o Hangman Tree, eu, eu gravei a My Inner Monster, que é a música nova do The Mist, a primeira música que nós gravamos, falando sobre isso, sobre ter que encarar esse monstro do passado, entendeu? Ter que encarar, trazer esse monstro de volta para o presente, encarar ele, saca? E ter ele comigo como ter ele comigo de novo, entendeu? Saber domá-lo, saca? Levar ele, usar esse tipo de coisa para arte, para gritar, para compor e para tocar. Antes da gente falar, da volta que teve com o Chacal ali em 2002 com o Deadland, mas antes eu queria te falar sobre dois projetos, né, teus que saíram e que são completamente fora, né, da sonoridade que a gente estava acostumado a ouvir o Korg, que é o Junkie Jesus Freud Project, né, que é um trabalho bem viajandão, assim, cheio de, até pela própria capa, né, remetendo ao Pink Floyd, e o Nut, né, que já tem uma outra sonoridade também. Queria que tu falasse um pouquinho desses dois antes da gente falar para aquela do retorno do Chacal contigo. Cara, são dois projetos assim que eu adoro, sabe? Porque são pessoas que eu trabalhei, eu consegui trabalhar com vários amigos com esses dois projetos, né? No Junkie, eu estava tendo muita experiência, como você mesmo falou, doidão demais. Eu tive muita experiência com ayahuasca, sabe, com bala, com doce, né, com esse tipo de coisa. Isso principalmente o ayahuasca, ele me inspirou demais para fazer as coisas. Ele me deu uma força assim de criatividade que eu não tinha, não sabia que eu tinha. E eu consegui reunir vários músicos com isso. No Junkie são 6 pessoas, eu acho que 6. 6 pessoas. No Nut eu convidei a maioria dos meus amigos para fazer. Sylvia Klein, para fazer uma parte lírica de uma das músicas. Ronaldo era do Virna Lise, entendeu? Eu vi ele tocando, eu vi ele tocando, e eu liguei para ele no mesmo dia e falei, cara, nós precisamos fazer alguma coisa junto. E foi daí que nasceu o Nut, sacou? O Nut era muito o que eu estava pensando muito na onda dos próximos trabalhos do The Mist. O Nut fala muito dessa onda do cara louco dentro de um sanatório, sacou? E fazendo reflexões o tempo todo, saca? O disco, o álbum, né, já começa com passos no corredor, assim, no corredor do sanatório, sacou? E eu vou criando esse tipo de coisa. E usamos vários elementos diferentes, né? E as pessoas estavam usando, né? Gravações de, por exemplo, só bater, a percussão só bater no violão, só bater assim, no violão, um metrônomo que fica tac, 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 e a gente fazendo fora do metrônomo, sacou? Para mostrar que é uma coisa que é uma coisa fora do padrão, né? E outras coisas. Trouxemos um cara que tocava um berimbau maravilhoso, tocou um berimbau numa música, sabe? Ele, sabe? Eu acho que teve carrom também, teve cara, foi muito interessante a experiência, muito interessante mesmo. E do Junkie foi a loucura mesmo, foi amigos. E o legal é que isso, por exemplo, assim, porque o que acontece, né? A gente ainda. Claro que hoje eu acho que é até um pouco mais raro,
Mas ainda tem aquela galera, principalmente no lado mais, digamos assim, aquela galera mais radical do metal, que ela não consegue ver o artista que ela curte naquela banda fazendo algo um pouco diferente, né? Porque, pô, o cara saiu da banda ou deixou, foi gravar um projeto, estava esperando uma coisa e fez um outro totalmente diferente. Bom, mas se fosse para fazer a mesma coisa que fazia na banda, não fazia um projeto solo, não fazia algo diferente, né? Faria com a banda. Então, o quanto isso, eu queria te perguntar assim, o quanto esses dois trabalhos que, digamos assim, livres, né? Tu não estava preso a nenhum tipo de limite de um estilo. O quanto isso digamos assim, agregou o que tu veio a fazer depois na sequência, tanto com o Chacal quanto essa volta do The Mist? Cara, me deu liberdade, né? Porque a partir daí, quer dizer, muita gente malhou, muita gente gostou, mas, e assim, me deu uma liberdade de eu não ter medo da música, sacou? Era uma das coisas da época, parar com medo da música, né? E fazer o que eu estava afim de fazer, entendeu? E assim, o que aconteceu é que hoje eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Porque por exemplo, as pessoas que gostam do meu trabalho sempre falam: o que ele vai aprontar agora? Então eu já tenho esse lance. Então quando vem um outro, o que ele vai fazer, cara? Será que ele vai trazer coisa lá do Jack? Será que ele vai fazer coisa do Nut? Será que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Entendeu? Então eu tive essa liberdade de poder surpreender as pessoas, né? Então, assim, no Chacal, o primeiro disco, veio uma coisa diferente. Depois nós caímos direto para o Demon King, né? O Demon King, assim, porque nós apanhamos tanto no Deadland, assim, de ter feito uma trilha para um roteiro que eu fiz, nós apanhamos muito, porque estava todo mundo aqui com aquele nojinho do metal moderno, aquele negócio assim, e como nós viemos com muitos elementos de sampler, né? Porque é uma trilha, então nós precisávamos de como é uma trilha de zumbi, nós precisávamos de grunhidos de zumbi, nós precisávamos de barulhos de helicóptero para simular uma fuga da galera, entendeu? Então precisava de tiros, porque para você ter que combater os zumbis e tal, tinha que ter arma. Então tinha muitas essas coisas, né? E o álbum, na época, foi confundido com um metal moderno, mas que não tinha, sabe? Não, é diferente. O metal moderno era outra vertente. Mas por causa desses elementos, teve esse tipo de coisa. E no Deadland, cara, nós falamos, nós vamos afundar mesmo, nós vamos pro inferno. Então, eu lembro que eu escutei várias bandas de black metal. Escutei várias. Eu praticamente aprendi a ouvir black metal sinfônico, black metal, aqueles black metal parece que tá chovendo, sabe? Cara, aqueles black metal sussurrado, sabe? Gritado, sabe? Todo tipo de black metal eu ouvi, cara. Assim, eu vi muita coisa boa. Sabe, de muita coisa. Os sinfônicos, alguns muito legais. Aquelas duplas, né, de músicos que fazem black metal. Na época, quer dizer, foi em 2009, eu acho. Então, estava tendo uma efervescência boa de black metal. Black Funeral, outros. Estava numa época boa e tal. E fizemos Demon King. Né? Depois fizemos Destroy, assim foi. Cara, os dois álbuns que eu fiz desses projetos, para mim, me deram uma liberdade para fazer, para me expressar do jeito que eu quisesse. E saber ouvir as críticas assim, de músicos ou dos fãs e falar: bicho, mas é o que estava rolando, era isso aí, minha cabeça era essa. Uhum. E aí, Korg, agora falando depois de 25 anos, né, cara, a volta do The Mist, tu volta pro The Mist. Eu vou ser bem direto na pergunta para ti, por que voltar com o The Mist, cara? Cara, fiquei 12 anos tocando com o Chacal e os fãs do The Mist me apurrinhando, né? Todo show, claro, você tem que voltar pro The Mist. Cara, fica no Chacal, mas faz o The Mist também.
Cara, você tem que, sabe, Hangman Tree, Hangman Tree, Hangman Tree, Hangman Tree. Cara, era impressionante, cara. E de uma hora para outra, quando eu saí do Chacal, eu tava fazendo um projeto com Una Bomba, né? E, cara, eu falei assim, velho, tem uma geração aí que não, não viu The Mist, sabe? Sabe? Eu chamei o Celo Dias para fazer um projeto, nós fizemos algumas músicas, fizemos 4 músicas que estão engavetadas e tal, sabe? Eu queria muito que ele compusesse alguma coisa para o The Mist na época, mas como ele está longe, inviabilizou muito, né? Não inviabilizou o nosso projeto, que eu pretendo um dia conversar com ele sobre isso, quando a gente tiver um novo reencontro. Mas aí eu chamei o Balão, né, o Chris Salles, e eu conversei com ele, falei, cara, eu já estou cantando o The Mist, porque eu estou querendo ver se minha voz ainda presta para isso. Sabe? E eu estou gostando muito do resultado. E, cara, depois chamamos o Jairo, sabe? Chamamos o Jairo. Tivemos algum teste com o Jairo no baixo, inclusive, tocando baixo. Mas a guitarra foi o que chamou o Jairo. Acho que chamou o Jairo, e nós testamos, inclusive, um amigo nosso e tal, mas a guitarra era do Jairo mesmo, era para ele fazer 2019. E foi perfeito, cara. Nós fizemos 9 shows, ou 10, 9 shows, eu acho, que foram maravilhosos. Fizemos shows assim, abriu pro rock, Armageddon, Camisa Preta aqui em Belo Horizonte. Fizemos shows legais lá no Tribus Bar, sabe? Tocamos em Feira de Santana, que foi um festival massa demais, do Dope Smoke. Fizemos no Rio de Janeiro, assim, São Paulo, no Sesc Belenzinho. Fizemos só show foda, cara. Sabe? Fizemos show foda. Mesmo os shows que estavam vazios, a energia do The Mist, assim, fizemos poucos shows vazios. Mas os shows que poderiam a gente ter falado, os shows foram foda. Todos os shows foram legais. Sabe? Claro, tivemos os problemas, algumas coisas assim, mas assim, no mais a energia estava boa, sabe? Assim, o mais importante, que era o que eu queria mais, era reencontrar os fãs, conversar com eles, abraçá-los. Tá? Então, assim, teve fã me abraçando, chorando. Sacou? Foi emocionante, assim, muitas vezes, no palco mesmo, sabe? Fãs bater na cabeça e sair com um galo na cabeça, sabe? De tanto bater a cabeça no palco. Nego assim, muito novo, cara, sabe? Fã muito novo, cantando as letras das músicas, sabe? E dando mais responsabilidade pra gente, sabe? Foi emocionante, cara. Foi emocionante os shows do The Mist. Eu tenho certeza que os novos vão ser também. Porque nós começamos a ensaiar agora e a coisa tá muito bonita. Tá muito bonita. Antes de eu te perguntar, porque tem um show marcado para abril, né, em São Paulo, que é com o Viper e o Vulcano. Ou seja, são 3 nomes em Fortaleza. Gigantes do metal nacional. Fortaleza, tá certo, Fortaleza. São três nomes gigantes do metal brasileiro, né, cara? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa expectativa para o futuro, sobre esse som novo que... Eu vou te confessar que eu só ouvi My Inner Monster, que foi aquele single... Eu sei que tá rolando, acho que um outro single agora, que eu não cheguei a ouvir ainda. Chegando o terceiro, já está atrasado, hein? Pô, eu ouvi só o My Inner Monster, já tá atrasado mesmo. Tô atrasado. Quem é que tá hoje? O The Mist hoje, quem é o The Mist? Eu do show de... Tá travando aqui para mim, claro. Tá travando para vocês também, pessoal? Só para eu ter certeza aqui, porque para mim o Korg tá travado.
Eu tô com a imagem parada aqui. Não sei se quem está assistindo pode me... Não sei se é só para mim, mas está travado aqui para mim. Ah, tá. Travou, Corey, tá travado ainda. Tá voltando devagarinho, mas ainda tá meio travado. O pessoal tá falando aqui que tá travado. Obrigado aí, pessoal, que tá assistindo. É. O Korg, né? É o Korg que tá travado? Você tá piscando. Isso. Vamos sair? Não estabiliza. Tá, parece que voltou. Ah, Parece que agora voltou, Korg. que bom. Isso. Agora voltou. Voltou, Eu te perguntei quem é que tá. Quem é hoje o The Mist? Qual é a formação do The Mist hoje? Bem, sou eu, Wesley Ribeiro, que é o baixista remanescente da turnê de 2019, e o Edu Megali, que foi o guitarrista que entrou no lugar do Jairo Guedes, né? E nós contratamos nós temos um baterista contratado, Ricardo Linassi, um baterista fantástico que nós encontramos. É um baterista que está cada vez se incorporando mais à nossa música. Eu acho que ele fez uma leitura fantástica do The Mist no trabalho dele. Né? Espero que ele continue fazendo show, pelo menos faça os shows com a gente, quem sabe o próximo álbum com a gente também. Mariner Monster, o que tu pode contar pra gente sobre esse trabalho? Porque, como eu te disse, eu só ouvi aquele primeiro single, né, a faixa título, e a gente percebe o quê? Pelo menos eu, né? Que apesar de manter aquelas características do The Mist, ela tem uma não é roupagem, mas ela tem uma atmosfera mais, digamos assim, atual, né? Seja pela produção e tal, mas sem perder aquela carga emocional, digamos assim, que o The Mist sempre tem. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse trabalho aí, antes de eu te perguntar o que a gente pode esperar para esse futuro próximo. Olha, eu acho que, primeiro, que o trabalho está sendo muito bem recebido pelos fãs, que é o principal. Nós estamos muito emocionados, inclusive. Mas nós estamos com o pé em 2021, nós estamos no século XXI. O que nós fizemos lá no século XX, né, a estrutura, o amor, a estrutura melódica, sei lá, a ideia, né, o thrash metal, ele a nossa medula, né? Mas nós estamos com os pés em 2021. O que nós queremos mesmo é justamente fazer uma roupagem de um thrash metal do século XXI, entendeu? Com toda a gênese, os DNAs que eu tenho aqui dentro, né, do thrash metal da década de 80, né, de 90, né? Mas uma coisa que os fãs sempre falaram é que o The Mist sempre está à frente do seu tempo. Então, nós não podemos perder essa característica de fazer coisas do passado. Nós temos que estar à frente, tentar estar na vanguarda. E é muito difícil, porque hoje as bandas são muito boas, né? O nível é muito alto. Então, assim, nós temos que manter o nosso pé no nosso século. O artista ele tem que narrar a época que ele está vivendo, porque senão, sabe, não. Como que, por exemplo, uma pessoa lá da frente, né, lá de 2070, 80, quando pegar o disco do The Mist, falar, ué, mas que época que eles estão retratando aqui? Que época do metal que é essa aqui? É 80? Mas 80 eles estavam fazendo isso aqui, em 1900 eles estão fazendo a mesma coisa em 2020, sabe? Então, eu acho que isso não é uma verdade, né? Isso é o pensamento do The Mist, o pensamento que a gente tem que fazer, que a gente está tentando construir.
mas não é uma verdade. Isso não é para caber em todas, não é um sapato que cabe no pé de todas as bandas. É como a gente pensa, né? E, e muitas vezes nós temos também o nosso produtor, por exemplo, o Alan, o Wallace, do Eminence, entendeu? Ele tem essa característica de chegar e falar, olha, vocês têm que falar vocês têm que falar a linguagem do agora, né? Vamos falar do agora. Eu não quero, eu não quero mudar o estilo de vocês. Vocês são thrash metal, mas vocês têm que fazer coisas diferentes. Vocês têm que chegar e mostrar porque vê. Ele falava, eu não quero uma banda comum, eu quero uma banda com o pé na porta. Eu quero que vocês chutem a porta. Mas aí agora eu vou dizer que não dá de maneira nenhuma, né, cara, pra gente chamar o The Mist de banda, digamos, vou botar entre aspas, comum. Porque, cara, é muito complicado para alguém, vamos supor assim, pegar um fã de heavy metal que nunca ouviu o The Mist e pegar para ouvir, é complicado para ele encaixar o The Mist num determinado estilo. Por mais que a raiz do The Mist seja o thrash metal, que a gente sabe que ele tem muitos elementos, né, cara? Tem muita coisa agregada. É difícil, por exemplo, assim, se a gente dissesse, quem é que faz um som parecido com o The Mist hoje? É difícil de dizer. Alguma banda que faça uma sonoridade próxima da do The Mist. Quando você ouvir a nossa terceira música, que vai sair agora dia 10 de dezembro, me fala o que você achou. Ouve a segunda, claro, e dia 10 você ouve a terceira e me fala o que você achou. Eu quero saber o que você achou. Pode deixar. Corg, falando agora, tu comentaste a respeito do trabalho, né? Mas, como eu te falei, para abril do ano que vem, está marcado um show em Fortaleza com o Viper, né? E com o Vulcano. São dois nomes que a gente nem tem o que falar dentro do heavy metal brasileiro. O Viper, tudo que envolveu, digamos, até mesmo a criação do metal melódico, como ele se difundiu mundo afora, né? Porque por mais que falem muitas vezes em Halloween, Stratovarius, cara, o Viper com o Theater of Fate, ele deu uma repaginada no que vinha a ser o metal melódico. E o Vulcano, cara, pé na porta desde o início, sempre com aquele lance do thrash death black metal, né? E o The Mist para, digamos assim, fechar esse trio de lendas. Não falando só apenas desse show, mas do que vem pela frente. Quais são as suas expectativas para o que vem logo agora à frente aí? Vai sair agora esse terceiro single, né? E o trabalho sendo lançado. O que tu espera daqui para frente com o The Mist em termos de turnês, divulgação do trabalho? O que o Korg espera daqui para frente? Cara, primeiro vender todos os meus CDs que eu fiz. O CD saiu, tá bonito, entendeu? Então, assim, o pessoal tá comprando. Tá bonitão mesmo, algumas pessoas estão tendo acesso, alguns distribuidores, inclusive. Vender nossas camisas também, que estão bonitas pra caramba. E ir pra estrada, velho. Porque eu não aguento mais ficar aqui, cara. Tô falando sério, eu acho que o The Mist está ansioso para ir pra estrada. Eu acho que, por exemplo, com esse show vai ser muito legal. Talvez a gente toque um show antes, nós estamos esperando a confirmação. Mas, assim, teoricamente, esse vai ser o nosso primeiro show. Se confirmar, nós vamos estar aí perto de você, tá? Se confirmar, nós vamos estar perto de você. Mas nós temos algumas datas já, sabe? Eu acho que se todas as datas que estão nos chamando acontecer, talvez a gente consiga fazer um show por mês, pelo menos com essas datas. E já para mim, uma coisa muito bacana, né? Porque assim, na hora que começar, né? Na hora que abrir a porteira, vai ser muita gente correndo atrás de show, muitos produtores procurando banda. Então, e nós estamos agora fazendo nosso palco, fazendo nosso setlist, agregando outras músicas, né? Então, eu espero, primeiro, que o metal domine. Porque, assim, cara, imagina essas bandas todas que ficaram presas dentro de casa. Imagina na hora que elas saírem, velho.
saca? Só vai dar showzaço, bicho. Eu acho que só vai dar showzaço. Sabe? Só vai dar showzaço. Acho que já vai começar em São Paulo, né? Sábado que vem vai ter o show do Troops of Doom, do Atômica, né? Do Atômica e o Torture Squad. Torture Squad. Saca? Então, olha só. Tá, quer dizer, vai abrir a porta do inferno com essa galera aí. Então, assim, eu acho, se bem que quem abre a porta do inferno é um vulcano, vai ser em abril. É um vulcano, cara. Exatamente. Mas eu acho, assim, que só vai dar showzaço, cara. Essa galera deve estar todo mundo seco para tocar. Então, eu acredito que vai ser foda. Corey, aproveitando esse ganchinho aí que falaste da Troops of Doom, né? Alguém perguntou aqui, eu peço desculpa porque já subiu. Perguntaram por que o Jairo saiu. Foi por causa do Troops of Doom. Por causa do Troops of Doom, né? O Jairo teve esse projeto, né? Fez esse projeto que virou banda e não dava para conciliar as duas coisas, né? Uma coisa ele ia fazer ruim, ou The Mission ou Troops of Doom. Então nós conversamos com ele e foi de boa, porque eu vi o trabalho dele, eu vi o trabalho dos caras, o trabalho classe A que os caras estão fazendo, não só musicalmente, mas questão de divulgação, botando sangue, esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, ele ia frear um pouco o The Mission. Então, eu acho que foi até uma coisa meio generosa, assim, do Jairo sair. Tá bom? Pra quê? Sabe? Eu falei com ele, conversei com ele, falei, cara, você pode não estar vendo isso, mas a banda vai. Saca? Agora, sabe? Ou você vai atrapalhar o Troops of Doom, ou você vai atrapalhar o The Mission. Se eu fosse você, eu ia pro Troops of Doom. Porque o trabalho que vocês estão fazendo tá indo. Sabe? Então, acho que agora é sua hora, vai. Sabe? Então, foi coisa meio sem... Foi trauma, não, cara. Não teve trauma, não. Outra coisa, antes da gente encerrar, tu comentasse ali de montar o setlist. Já começou a pensar nessa estrutura de setlist? Porque as 3 faixas novas, muito provavelmente, vão estar presentes no setlist, né? Mas como montar o restante dele? Cara, nós vamos pensar em uma coisa bem, bem equilibrada, né? Porque tem músicas do The Mist, do Hangman Tree, que elas estão ligadas muito com Fantasmagoria, então tem toda uma história aí, sabe? Mas a maioria dos clássicos a gente está mantendo. A Falling, o Hangman Tree, sabe? Eu acho que a Smiles, sabe? A Enemy, todas essas vão estar. Corey, mais uma vez, cara, queria te agradecer por ter aceitado o convite aí, cara. Eu sempre digo que para mim sempre é um privilégio, cara. Desde que começou essa pandemia e eu tive a ideia de fazer essas lives, eu já falei, cara, com muita gente que eu nunca sonhei na minha vida que eu ia poder trocar uma ideia. E eu sempre digo assim que as pessoas mais relevantes dentro do metal nacional são as mais legais, são aquelas que te dão retorno, que te dizem sim ou não, se podem participar, que as conversas fluem bem mais legais assim, do que muita gente que às vezes está começando agora e, cara, não te responde, ou diz, quem sabe lá para frente e tal, com aquela vontade assim, que parece que já estão lá no topo da cadeia alimentar, sabe, e não precisam de nada. E as pessoas mais importantes, aquelas que têm mais o que contar, que têm a sua relevância dentro da cena, são as mais legais, mais humildes. E eu digo isso até porque quando eu te convidei, já te bate ponto, só pediu para olhar a data. Era a única coisa que tu precisava para saber, não teve nenhum outro impedimento. Então, te agradecer, cara, é sempre muito bom poder conversar com alguém que tem história, né, cara? Não é alguém que começou ontem, aí alguém que tem história e que é tão bacana e gente fina para trocar uma ideia. Então, claro, brigadão mesmo. Obrigado, obrigado você pelo convite. Eu acho que essa questão da cadeia alimentar que você falou aí, as pessoas que fazem isso, elas estão sendo comidas e não estão sabendo, entendeu? Então, tem muita gente aí com boas histórias para contar, entendeu? E eu agradeço o convite, mando um abraço aí para todo mundo que estava aí, que ouviu a nossa conversa. E estou aí, quando precisando, Demiche, estamos aí para qualquer coisa. Beleza, então. Grande abraço, Ford. Obrigadão a todo mundo que assistiu aí. Abraço a todos. Valeu, cara. Abraço.